Paz e graça, irmãos e irmãs, aqueles que nos acompanham de casa, que Deus também continue abençoando a cada um de vocês, a cada família que está nesse momento acompanhando e também prestando esse culto a Deus. Neste terceiro domingo do mês de fevereiro, nós estamos dando sequência a uma série de mensagens trabalhando o tema da prosperidade, né? Falamos diversos assuntos voltados para o tema da prosperidade. Falamos de riqueza, falamos de pobreza, falamos de condição de vida, falamos de obediência, falamos de também negligência. E, claro, essas mensagens estão lá em nosso canal no YouTube. Tendo a oportunidade, né, presbítera Jaqueline, que nos faz sempre o favor, já desde o ano passado, recortando ali as mensagens, um tempo menor vírgula, que o pastor Adilson é meio empolgado e prega mais de 40 minutos, mas você podendo, você pode inclusive compartilhar a nossa página, a página da igreja do YouTube, para abençoar aquelas pessoas que não têm convivência na igreja, mas que de repente você entende que aquela mensagem vai abençoar a família, amigo seu, colega seu, enfim, você sabe que pode fazer isso. Porque os lírios, só reforçando nos lírios dos campos que ou lírios do campo, que tem aí uma versão de internet, né, que Jesus falou que nem Salomão, em toda a sua glória, vestiu-se com a beleza que representa, por exemplo, os lírios do campo. Porque aquilo que Deus faz, lembra da frase feita que nós dissemos há alguns domingos atrás, aquilo que Deus faz, a gente não se enjoa, a gente não enjoa, mas aquilo que nós fazemos, aquilo que nós construímos, principalmente, nós falamos aqui em alguns momentos de casa e carro, por exemplo, né? Lembro bem que eu citei o exemplo de alguém que sonhou 10 anos para comprar um determinado carro, e depois de tanta luta, tanta resignação, comprou o carro durou um ano porque ele enjoou do carro. E depois mirou, afinal de contas, para que desejar aquilo que você já conquistou? Essa é a lógica que o mercado trabalha. Por isso, muitas vezes, precisamos sempre voltar à Escritura para nela corrigir as nossas escolhas e também, claro, as nossas palavras, as nossas ações, para que, de fato, a nossa vida, em todo o seu sentido, né, seja uma vida próspera e não, de forma tão resumida, a questão material. Abra comigo o texto, já... Pode passar aqui o meu, que às vezes fica distante. Aí. O texto lá em 1 Reis, no Antigo Testamento, no capítulo 17, livro de 1 Reis, no capítulo 17, eu vou fazer a leitura do verso de número 8, seguindo até o 16. Livro dos Reis, no primeiro livro, no capítulo 17, leitura do verso de número 8 até o 16. Amém? Então lhe veio a palavra do Senhor, dizendo: Dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse assim: Traze-me, peço-te, uma vasilha de água para que eu possa beber. Indo ela buscá-la, ele a chamou e ainda lhe disse: Traze-me também um bocado de pão na tua mão. Ela, porém, respondeu assim ao profeta: Tão certo como vive o Senhor, teu Deus... Preste atenção nesse texto, no versículo 12. A resposta dela ao homem de Deus chamado Elias: Tão certo como vive o Senhor, o teu Deus... Nada tenho cozido, há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E, vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho. Comê-lo-emos e então morreremos. Elias lhe disse assim: Não temas, vai e faz o que disseste, mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno e traze-mo aqui fora. Depois farás para ti mesma e para o teu filho. Porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Foi ela, fez o segundo a palavra de Elias, assim comeram ele, ela e a casa durante muitos dias.
Da panela a farinha não se acabou, da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor, por intermédio de Elias. Até aí. A relação entre conversão e prosperidade. A relação entre conversão e prosperidade. Na semana passada, até coloquei na rede social, porque foi um momento marcante na minha vida, relembrando a minha trajetória de vocação pastoral. Na semana passada eu completei 28 anos que fui para o seminário. Eu costumo brincar com vocês, dizendo que ainda sou um garoto, agora você imagina 28 anos atrás, quando lá fui para Londrina iniciar os meus estudos na formação teológica. E nesses anos todos, irmãos e irmãs, como pastor, sem nenhuma chance de erro, as coisas mais extraordinárias que acontecem no pastorado são os relatos de conversão. Os testemunhos, presbítero Marcos. Às vezes a gente fica pensando, não é? Será que de fato os presbiterianos, os reformados estão, e aí, Luiz Carlos, presta atenção nessa frase, será que os presbiterianos, os reformados, são de fato corretos na doutrina quando falam especificamente da doutrina da predestinação, que é a razão mais básica para você explicar como é que alguém foi transformado, como é que alguém converteu-se e passou a seguir Jesus? Será que é a predestinação? E durante séculos nós, presbiterianos, ouvimos isso e aqui e ali repetimos. Por vezes, a corrente batista arminiana, que trabalha aquela frase feita, né, que quem aceita Jesus é o ser humano, que depois de avaliar a mensagem que lhe foi passada, ele vai chegar à conclusão se aceita ou não Jesus. Daí a forma muito comum da gente dizer, né, fulano aceitou Jesus. A verdade é, irmãos e irmãs, que a salvação é um mistério de Deus. Às vezes de uma casa inteira de convertidos, de segunda, de terceira, de quarta geração, e aqui nós temos exemplos assim, e com o passar do tempo nós vemos pessoas que nós amamos ficando pelo caminho. Depois de terem passado tempo na igreja, dado testemunho, depois de terem professado a sua fé, depois de terem exercido ministérios na igreja e por alguma razão vão ficando para trás. E para nós que somos amigos, que somos familiares, já que são pessoas que fazem parte do nosso ciclo de relacionamento, fica sempre aquela mensagem como que ecoando ainda no fundo do nosso coração. Será que algum dia voltará para a igreja? Será que algum dia voltará para a fé em Deus? Por outro lado, quando nós imaginamos alguns relatos também de conversão, e aqui tem exemplos assim. Pessoas que Deus tirou, que eu costumo dizer, uma orquídea que Deus tirou lá no meio do cerrado. E aí então a gente começa a ouvir relatos de como foi a conversão de uma pessoa assim, e aí você chega à conclusão, tinha tudo para não ser crente, e a resposta, e a questão é, como é que de fato tornou-se alguém tão precioso no seu testemunho diante de Deus? A isso, irmãos e irmãs, a esta doutrina damos o nome de doutrina da salvação, o mistério da conversão, né? Como Paulo fala, não depende de quem corre, não depende de quem se esforça, mas depende de Deus usar a sua graça, ir lá e alcançar. Por isso eu quero que você esteja atento para esse tema, porque por mais conquistas, irmãos e irmãs, vocês que estão aqui e vocês que nos acompanham de casa, por mais conquistas que você tenha na vida, que você ainda espera ter, eu creio que você terá. Vitórias, como nós cantamos há pouco aqui, por mais alegrias, realizações que você tenha na sua vida, por mais que você se orgulhe do seu casamento, dos seus filhos, da sua empresa, do seu trabalho, da sua vocação, da sua profissão, da sua formação, por mais que isso, e de fato, de forma correta, te encha os olhos de alegria, te dê de fato muitos motivos de realização ou de realizações, se esta não estiver na sua lista de algo extraordinário que aconteceu na sua vida, que é a conversão, a prosperidade não aconteceu na sua vida, que é o que eu creio. Porque toda aquela prosperidade que você constrói nesta terra, mesmo sem Deus,
porque há muitos ímpios. Malaquias 3 diz com toda clareza, né? Inclusive hoje pela manhã, repetido de novo o texto. Malaquias 3 faz questão de dizer, né, claramente quantas pessoas, né, ímpias, que não têm nenhum temor a Deus e que aparentemente, aos nossos olhos, são pessoas prósperas. Casamento bonito, filhos bem-sucedidos, vida financeira estável, outros até regalada. Se é que isso nós podemos colocar como um padrão de prosperidade, muitos colocam como padrão de prosperidade, mas para nós que somos do Senhor, para nós que temos a alegria, aliás, há pouco ouvimos aqui a presbítera Lília mencionar a relação bíblica, por exemplo, em Pedro, vai falar isso, Pedro usa muito a expressão que nós somos forasteiros do mundo, ou seja, nós não moramos aqui, nós estamos aqui de passagem, por mais que essas conquistas, Dalva, sejam importantes na vida de qualquer ser humano. A verdadeira prosperidade bíblica só há de acontecer quando passarmos pela experiência da conversão. E talvez você esteja perguntando agora, e o que é isso, pastor, tem a ver com o texto que fala daquela mulher cananeia? Sim, é a região em que ela estava, lá em Sarepta, e eu quero chamar a sua atenção para esse texto por alguns instantes. Volte seus olhos lá para o capítulo 17, só que alguns versículos anteriores que nós ocasionalmente não lemos, mas agora é hora de fazê-lo ou de lê-los. 1 Reis, se você fechou a palavra, capítulo 17, uma informação importante para você entender por que Deus deu essa ordem para o profeta Elias, que fosse até a região de Sarepta, lá muito mais próxima do Líbano e da Síria, do que propriamente de Jerusalém ou de Israel. Verso 1, então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse assim a Acabe, até então Acabe era o rei de Israel, lá no sul, em Jerusalém. Disse assim a Acabe, tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nesses anos, segundo a minha palavra. Veio-lhe a palavra do Senhor dizendo, Elias, retira-te daqui. Daqui aonde, pastor? Sai de Israel, de Jerusalém, e vai para onde eu vou te ordenar. Ele diz, olha, vai para o lado oriental e esconde-te junto à torrente de, a informação, Querite, fronteira lá ao norte de Jordão. Até aí. É importante dizer que Querite está aproximadamente, depois da fronteira, aproximadamente 200 quilômetros. Poderíamos dizer assim, bem próximo já do Líbano e também da Síria. Inclusive a Síria aí, que infelizmente é aquela região mesma. Há poucos dias sofreu uma tragédia sísmica, né? Pois bem, o profeta Elias estava ali amando de Deus. Ele estava muito mais próximo da região oriental do que propriamente do povo de Israel. E o que esse texto tem a ver, presbítero Denilson, com prosperidade? Porque a informação que nós acabamos de ler é que Acabe era o rei de Israel. Acabe era um homem que foi ungido por Deus para exercer a função de rei sobre o povo de Deus. É importante dizer também, Bina, que Acabe era um homem rico. Claro, com toda a palavra que está ali, era um homem próspero. Era um homem de muitas conquistas. E depois de um tempo, irmãos e irmãs, um homem com muita prosperidade, com muito poder, com seus peitos como que inflados para dizer, olha, eu sou o cara, desculpe a gíria, mas isso comunica muito bem o que eu quero dizer. Eu posso, eu conquistei, a minha mulher é poderosa, junto ao meu lado, me ajudou a conquistar isso. E Deus, em algum momento, que para nós muitas vezes, olha, como é que Deus fez isso? Por que Deus fez isso? Deus simplesmente chama o seu profeta, ungido de Deus, coloca ele lá entre a fronteira do Jordão com o Líbano, e diz assim, olha, fica lá por um tempo. Depois eu vou dizer para você qual o propósito que eu tenho nisso. Depois de um tempo, o texto que está aí, Deus diz assim para Elias, agora você vai dizer para o rei, o poderosão, o rico, o próspero, o cara que acha que é alguma coisa, que vai deixar de chover na minha terra. E Tiago vai trazer uma informação, irmãos e irmãs, que por 3 anos e 6 meses, simplesmente não choverá naquele lugar. O próprio povo de Deus
houvera ou anteriormente próspero, por alguns reis que conquistaram riquezas e poder, agora conhecerá a miséria, conhecerá a pobreza, conhecerá a humilhação. Por isso, irmãos e irmãs, quando nós falamos que não há riqueza, não há prosperidade, se porventura você não tiver um coração convertido, transformado, um coração humilde, para reconhecer nas palavras de Davi, por exemplo, em 1 Crônicas 29, que tudo vem das mãos do Senhor, a gente corre o risco de chegar nesse momento da nossa vida e achar que as conquistas são suas, que você que teve capacidade, de fato as teve, mas a vida que nós estamos dizendo, a vida de um crente não se resume aos bens e às riquezas e às glórias, às conquistas que ele acumulou ao longo da sua vida. Na vida de um crente, a primeira conquista, ou a primeira glória, a primeira bênção que deve iniciar toda a fileira das conquistas que você teve, precisa ser a experiência de conversão, porque senão Lucas 12, a partir do 20, no versículo 20, vai dizer que tudo que você construiu, você não levará. E chama assim, louco, nessa noite vão te chamar a alma, vão te pedir a alma, e tudo que você tem vai servir de briga, ou como diz Tiago, vai servir de testemunho contra você mesmo, que mais importante na sua vida foi a questão material, e não teve tempo, inclusive, para ter o seu coração devoto ao Senhor. Volte comigo os olhos para o texto, e eu não quero me demorar. Num primeiro momento, quando a prosperidade torna-se secundária, é isso que eu enxergo no verso 12 do texto de 1 Reis, no capítulo 17. Sim, quando a prosperidade torna-se secundária, ou seja, ela não vem em primeiro lugar. Verso 12, então aquela mulher diz, porém ela respondeu, tão certo como vive o Senhor, o teu Deus, nada tenho cozido. Há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho, comê-lo-emos e morreremos. Pastor, até agora o senhor não explicou que relação esse texto tem com prosperidade. Irmãos e irmãs, eu vejo nesse texto e nessas duas histórias um pouco de ironia. E por que ironia? Enquanto você olha para Acabe, que é o personagem que abre o capítulo 17 de Reis, Acabe, um homem poderoso, um pouco mais abaixo, com o propósito de Deus, Deus diz assim, olha, retira-se a 340 quilômetros daqui. Por que 340 quilômetros? Samaria, como falamos pela manhã, Samaria, o reino do norte, estava a aproximadamente 140 quilômetros da capital, Jerusalém. E se você pensar numa linha reta, então você tem Jerusalém, o sul, e 140 quilômetros em linha reta em direção ao Líbano e à Síria, Damasco. Você tem então 140 quilômetros para frente, você vai ter a capital do norte chamada Samaria, povo judeu também. De Samaria até o Líbano, aproximadamente mais 200 quilômetros, que é a região de Sidom. Aliás, Sidom, região que Jesus esteve algumas vezes no seu ministério. Um povoado com várias cidades, por exemplo, Decápolis. Jesus esteve várias vezes em Decápolis. Aliás, Jesus foi expulso de Decápolis, tentando, aspas, né? Tentando ali levar o evangelho, e aquelas pessoas não quiseram. Então, aquela região, irmãos e irmãs, é a região historicamente na Bíblia descrita como uma região cananita, ou seja, que aqueles povos, presbítera Lilian, adoravam o deus Baal. Aliás, o deus Baal, muito próximo de Acabe, que está no texto, e também da sua esposa Jezabel. Aliás, o próprio profeta Elias, durante uma experiência especial, extraordinária com Deus, vai destruir 450 profetas de Baal. Você conhece o texto, muito contado em acampamento. História muito conhecida, inclusive, pelo departamento infantil, contado ali, né, Priscila, para as crianças, porque a criança ama ouvir histórias assim. Pois bem, o contraste e a ironia que está nesse texto é que Deus mostra para aqueles que veem apenas a riqueza e a prosperidade no sentido material. Ele chama o profeta e fala, olha, retira-se e vai aqui em direção ao Líbano e fica lá durante um tempo, numa região seca e numa região de fome e de pobreza. Portanto, o oposto da glória e da riqueza de Jerusalém. E fica lá. Até quando, dona Antônia, eu te convocar para a missão pela qual eu estou te mandando ir para o Oriente? Então ele se levanta depois de um tempo e fala, agora você está pronto
para levar a palavra aos prósperos, os ricos e os poderosos do meu povo que estão em Jerusalém. E para contrariar a glória humana, Deus então diz assim: e neste lugar, já que você está próximo de Sarepta, daquela região onde os deuses são cananitas, ou seja, os deuses, o deus Baal, eu quero que você vá lá numa casa. Aí vem a palavra conversão, Leila, que não dá para explicar. Na história bíblica, irmãos e irmãs, há vários momentos de pessoas que nós não dávamos nada, porque não tinha nenhum vínculo com Deus, nenhum vínculo com a palavra de Deus, e no entanto Deus vai lá, como disse há pouco, como uma orquídea, e tira aquela orquídea, aquela rosa, aquele lírio do campo do meio, né, do cerrado. Essa mulher, essa viúva, entra na história bíblica como um caso assim. Preste atenção um pouquinho do que eu quero dizer para você. Abra o texto de 2 Reis, você está em 1 Reis, vai um pouco mais adiante. Abra o texto de 2 Reis, no capítulo 5, texto que você conhece já de cor e salteado, porque trata-se da conversão de Naamã, o sírio. Portanto, mais um de experiência cananita, o sírio, na região de Sidom, na região do Líbano, aquela região ali. Então, no capítulo 2 Reis, no capítulo 5, repare, eu quero que você veja o verso 18 e o verso 19 dessa longa história, mas resumindo aqui, capítulo 5 de 2 Reis, versos 18 e 19. Nisto perdoe o Senhor a teu servo. Quando o meu Senhor, portanto, já falei para vocês várias vezes sobre esse texto, primeiro Senhor com letra maiúscula, segundo Senhor com letra minúscula. Então, primeiro Senhor, Naamã está falando, olha, a Deus, perdoe-me Deus. Por quê? Porque eu sou um homem, eu sou empregado do meu Senhor, letra minúscula, portanto, do meu patrão. Eu estou sujeito a ordens. E agora o que fazer com o meu coração convertido? Presta atenção, igreja, a mensagem é o quê? É a relação da conversão com a prosperidade. Então Naamã, agora que era um homem riquíssimo, homem de autoridade do rei sírio, ele estava agora, dona Isabel Bronzatti, com um problema. Sabe que problema era esse? Era muito rico, muito poderoso, era chefe do exército. Só que a experiência com Eliseu o levou o quê? Aquela cura maravilhosa, e ele se prostra diante do Deus de Israel. Ele se converte. Porém, agora convertido, ele era empregado de um homem que não era convertido. E ele tinha de levar o seu patrão até a casinha dos deuses cananeus. E Naamã, preocupado com essa condição agora de empregado, o que eu vou fazer, já que eu sou obrigado a levar o meu patrão lá para aquela casinha de deuses que ele crê, mas eu não creio mais, eu só vou apenas levar o meu patrão lá. Essa é a colocação que Naamã, agora preocupado, Helvig, está colocando diante de Deus. Ele explica, nisto perdoe Deus, o teu servo, quando o meu patrão entra na casa de Rimom, mais uma divindade cananita, para lhe adorar, e ele se encosta na minha mão, ou seja, ele é um idoso, eu imagino um deficiente físico, e eu preciso ajudá-lo a entrar naquele lugar, mas apenas como empregado, mas não é o meu Deus, eu não creio mais naquilo. Então ele se encosta na minha mão, e eu também me tenha de encurvar na casa de Rimom, quando assim me prostrar na casa de Rimom, nisto perdoe, e de novo ele insiste, nisto perdoe Deus, que eu tenho que fazer isso porque eu sou empregado, eu estou curvando ali, mas para ajudar o meu patrão, mas eu não adoro aquela divindade. Sabe o que responde o profeta Eliseu? Eliseu vê naquele homem, Júnior, um coração convertido, ele fala assim, vai-te em paz, que você já é do Senhor. Por isso, irmãos e irmãs, a despeito de toda a riqueza de Naamã, da cura que acabaram de receber, na verdade, a grande conquista de Naamã foi o quê? Foi o seu encontro pessoal com Deus, amém? Isso é prosperidade. Naamã teve um encontro pessoal com o Senhor. Um segundo texto, abra Mateus, capítulo 15. Mateus, no capítulo 15, texto também muito conhecido. Eu convido você a acompanhar comigo alguns versículos deste capítulo 15. Mateus, uma outra pessoa, aliás, como você deve ter percebido, Naamã não era da tradição de Israel.
Naamã não fazia parte do povo de Deus. Naamã era mais um cananita, ou cananeu, daquela região ali dos deuses Baal. Capítulo 15, versos 21, 22 e depois o 28. Capítulo 15, partindo Jesus dali, verso 21, tá? Mateus 15, verso 21. Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados, de novo, gente. Então agora é Jesus que vai naquela mesma região que muitos séculos antes Deus mandou o profeta Elias estar, Lilian. Por quê? Porque ele queria alcançar aquela viúva em Sarepta. Num outro tempo, com Eliseu, Deus queria alcançar Naamã. Vai reparando as circunstâncias em que Deus tira orquídeas do cerrado, porque assim se dá a conversão. Os propósitos, Marcos César, de Deus, imagina quando Deus também tocou no seu coração. Verso 22, e eis que uma mulher, de novo a informação, cananeia, que viera daquelas regiões, clamava, Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra, e os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe, despede-a, pois, vem clamando atrás de nós. Pausa um pouquinho. Muitas vezes é o que nós fazemos, né? Nós que somos crentes, servos de Deus, às vezes quando lidamos com pessoas da família, né? Ou mesmo no ambiente de trabalho, aquela pessoa que você fala assim, é problema. A gente desiste muito fácil, achando que ela não tem padrão, presbítero Marcos, para se converter. Quem de nós nunca passou por isso? Todos nós passamos. Quando alguém, presbítero Marlene, tem aquela lista horrível de uma vida até então, sem nenhum sentido, a gente desiste muito rapidamente, pessoas assim. Tanto é que já naquele tempo os discípulos dizem assim para Jesus, olha, manda Priscila, essa mulher embora, porque está incomodando, isso aí não tem mais jeito não. Primeiro, cananeia, que adorava divindades do deus Baal. Segundo, né, havia ali uma relação de ódio entre os judeus com aquele povo. E terceiro, com esse histórico, não tem mais o que fazer não, manda embora. E Jesus até então não ouve aquela mulher. Ela pede a primeira vez, ela pede a segunda vez, e aí na terceira vez chama a atenção de Jesus, e aí vem as palavras que a gente aprecia tanto quando ele diz no verso 28, acompanha comigo. Então lhe disse Jesus, ó mulher, grande é a tua fé, é uma exclamação, faça-se contigo como queres, e desde aquele momento sua filha ficou sã. Prosperidade. A bênção chegou. Por isso, irmãos e irmãs, poderíamos aqui passar durante muito tempo pegando exemplos de pessoas que até então não eram do povo de Deus, pessoas cananeias, pessoas cananitas, pessoas que adoravam divindades, pessoas que eram de outra religião, mas que por um propósito de Deus foram alcançadas. Daí a razão de Deus levar para a região do Oriente o seu profeta Elias, dizendo para ele, espera lá até que a missão lhe seja dada. Vai até a casa daquela mulher, daquela viúva. Repare comigo, volte lá para 1 Reis, se você fechou o texto base da nossa reflexão. No verso 8. 1 Reis 17, verso 8. Então lhe veio a palavra do Senhor dizendo, dispõe-te, vai a Sarepta, que é a região de Sidom, que eu já disse ali, entre o Líbano e a Síria, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Me chama a atenção aqui, mais um elemento de ironia, é como é que uma viúva pobre, com poucos dias de vida, considerando que tinham em casa o que tinha ela e seu filho em casa para comer, como é que Deus dá uma ordem como essa? É o contrário de prosperidade material. Veja o propósito de Deus. Vai até a casa daquela viúva e vai lá, eu já ordenei a ela que te dê comida. Mas como assim, Senhor? Se eu preciso de comida, qualquer um de nós faria isso, né? Ela disse, se eu preciso de comida, eu vou bater na porta de alguém que tem uma casa mais, né? Mais bonita, mais próspera. Se eu preciso de comida, eu não vou na casa de alguém que está precisando de comida. Deus nunca chega atrasado, Deus nunca erra, Deus nunca se equivoca, Deus tem planos, amém?
Deus tem plano. Vai, porque eu já dei ordem, ela vai te dar sustento. Não, Senhor, lá é a casa de um ímpio, é idólatra, lá, ó, não vá, não posso ir lá, não dá para ir lá não, lá é uma cananita, é uma cananeia, aquele povo é um povo idólatra que adora o Deus Baal, não vamos perder tempo não, Senhor, Deus tem um propósito, vai até aquela casa. E chama a minha atenção, irmãos e irmãs, porque quando o profeta chega na casa dela e dá exatamente essa ordem, verso 10, então ele se levantou e foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Ele a chamou e disse: traze-me, eu te peço, uma vasilha de água para eu beber. Então ela vai buscar. E quando ela estava a caminho, ele chama de volta e diz: olha, traze-me também um pedaço de bolo, um pedaço de pão. Aí ela vai dar um testemunho: olha, tão certo como vive o teu Deus, mais um sinal de que ela não era próxima do Deus de Israel. Ela era cananita, portanto ela adorava o Deus Baal. Tão certo como vive o teu Deus, a minha situação é essa: o pouco de farinha que tenho, vou fazer um bolo para que eu possa comer juntamente com meu filho, e em poucos dias morreremos. E ele insiste com ela. Verso 13, Elias diz: não temas, vai e faz o que disseste, mas primeiro faze para mim. Ele não só pede para comer na casa de alguém que está quase passando fome, mas ele ainda diz que quer ser o primeiro. Ele diz isso. Sabe o que me chama a atenção, irmãos e irmãs? É mais um exemplo de uma mulher que decide, e aí entra o mistério da salvação. Era predestinada? Ou aqui ela está diante do impacto da palavra de Deus, ela está aceitando um compromisso de fé? Porque ela decide atender à voz do profeta. Porque diz exatamente isso o verso 14: porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará, o azeite da tua botija não faltará, até o dia, olha aí, em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Você consegue agora perceber a relação do que Deus estava fazendo em Jerusalém, a seca em Jerusalém por conta de Acabe, rico, próspero, mas arrogante e distante de Deus. Veja o que faz nesse aí a Deus: tira o seu profeta e coloca lá no extremo norte, já na divisa com o Oriente, próximo do Líbano e da Síria. Fica lá até o tempo em que eu mandar. Depois Deus ironiza e fala: vai na casa de uma viúva pobre e peça a ela comida. E diferente dos arrogantes e poderosos, ricos e prósperos, ela vai te dar comida. Percebe a relação, irmãos e irmãs? E mais tarde essa mulher vai ter um impacto pela presença de Deus, via profeta, na sua casa. Por isso, irmãos e irmãs, esse tempo de a nossa relação com a prosperidade em todos os sentidos, que há pouco disse na introdução dessa mensagem, as conquistas que você acumulou até aqui, os sonhos que você realizou, as conquistas que você, junto à sua família, teve a graça de Deus de realizar. Mas se tudo isso custou o preço da conversão ou de um verdadeiro encontro com Deus, se porventura ainda não aconteceu, tudo isso não terá sentido se no último dia o seu nome não estiver entre aqueles que receberão a palavra de Jesus, né? Vinde bendito de meu Pai, recebei por herança o reino de Deus que vos está preparado desde a fundação dos tempos. Vamos terminar num segundo e último momento. Quando andamos com Deus, e aí é o exemplo dessa mulher, que a partir daquele momento vai andar com Deus. Mais uma cananeia, né? Porque vários foram aqui citados. Então, Naamã, a mulher cananeia, o outro texto que a gente não leu, mas Maria Madalena, lá em João, no capítulo 12, você tem um contrário disso, você tem, por exemplo, o jovem israelita, jovem rico, que você conhece bem, Claudinei, o texto. Depois você pode conferir em casa, Marcos capítulo 10. Alguém que se achava pronto. Alguém que se achava religioso, crente, convertido. Veja a relação com a prosperidade, Liliane. Jesus diz assim para aquele jovem rico, israelita, judeu da nata: você quer ser perfeito? Você acha que você é o cara? Vende tudo que você tem. Poderíamos assim pensar, né, numa inferição. Imite uma cananeia que você não dava nada por ela, que era pobre, viúva, passando fome, e por fé no Senhor,
Ela faz um bolo e desse bolo ela serve primeiro, Leila. Ela serve primeiro a um estranho, para depois servir ao seu filho e depois a si mesma. Jesus diz para o jovem rico: próspero, vende tudo que você tem, distribua aos pobres e terás um tesouro no céu. Você sabe o que ele fez? Não foi capaz de atitude semelhante. Tendo muitos bens, diz o texto, ele abandona o caminho. Por isso, irmãos e irmãs, se a nossa prosperidade completa, seja ela material, familiar, matrimonial, tudo aquilo que nos dá prazer e dizer, olha, essa conquista eu louvo a Deus por isso, né? Ou eu, obrigado, Senhor, porque eu tive essa conquista, se em algum momento ela, né, estiver desfocada ou distante, desconectada da conversão, é apenas uma conquista que você teve, que vai ficar aqui na terra. Vamos terminar. No verso 24, e assim a gente termina, andando com Deus, né, a gente reconhece que tudo tem a mão do Senhor. No verso 24, aliás, verso 15, né? Ela fez segundo a palavra de Deus, a palavra de Elias, assim comeram, então, ele, ela e os seus filhos por muitos dias. Depois, verso 17, depois disso, adoeceu o filho da mulher, dona da casa, e a sua doença se agravou tanto que ele morreu. Então disse ela assim a Elias: que fiz eu, ó homem de Deus? Só uma pausa aqui. Até esse momento, na minha leitura do texto, viu? Ela não estava convertida ainda. Estava, vamos dizer assim, impressionada. Mas em seguida, ou alguns dias depois, o seu único filho adoeceu gravemente e morreu. Aí a ficha caiu. E ela vai, de novo, chama o profeta e começa a discutir com ele. Essas palavras que estão aí. 18. Então disse ela assim a Elias: que fiz eu, ó homem de Deus? Vieste a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares o meu filho? Ele lhe disse: dá-me o teu filho. Tomou dos braços dela, o levou para cima ao quarto, onde ele mesmo se hospedava, e o deitou em sua cama. Presta atenção na oração de Elias, irmãos e irmãs. Então clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, também até a esta viúva com quem me hospedo afligiste, matando-lhe o filho. Presta atenção, irmãos e irmãs, eu sei que o tempo está avançado, mas se a gente pudesse, nasceria outra mensagem só da oração de Elias. Porque muitas coisas aqui nos vêm à mente, Cida, na oração do profeta, e olha que o Elias era um profeta, que eu costumo brincar falando sério, queridinho de Deus, era um homem extraordinário, um homem de dupla porção. Né? Aliás, Elias não, Eliseu, dupla porção, né? Dupla unção. Elias muito próximo do Senhor. Elias achava que aquela missão de ir para o Oriente era indigna. Você vai reparar que 2 capítulos depois do 17 aqui, Elias vai entrar naquela caverna, vai desistir. Então Elias, por alguma razão, estava afetado emocionalmente, estava triste da sua missão, da sua vocação, do seu ministério. Então ele transfere também para aquela situação, ele transfere às vezes as suas tristezas pessoais. Né? Fala: Senhor, até para essa mulher, em outras palavras a gente pode dizer assim, ó, que culpa essa mulher tem pelo meu desterro, pelo meu sofrimento? O Senhor está culpando essa mulher aqui, olha, ela não tem nada disso, não tem culpa disso. Ó Senhor meu Deus, também até a esta viúva com quem me hospedo afligiste, matando-lhe o filho. O texto continua. Aí até o final, verso 24, e aqui terminamos. Então a mulher disse a Elias: nisto conheço agora que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Amém? É a palavra que impactou aquela mulher. Ela de fato conhece uma verdadeira prosperidade. E eu vou terminar essa série de mensagens, porque terminar a série não, terminar essa mensagem. Domingo que vem, na última mensagem da série, será o seminarista Everton que vai trazer a palavra sobre prosperidade. Nesse tempo, ou nesse texto que nós concluímos a nossa reflexão, a prosperidade passou longe de riqueza material. Mas foi a conversão daquela mulher. A presença de Deus na vida dela. Deus manda um profeta, sai lá do sul, vai até quase ao Líbano, numa região odiada por israelitas, porque era região de cananeus, e no entanto, daquele deserto, Deus tira uma orquídea, uma flor, por quê? Porque ele simplesmente tinha o propósito de fazer valer ali o quê? A sua graça
e a sua generosidade. Que Deus assim, irmãos e irmãs, nos abençoe em nome de Jesus.